ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu manter a condenação de 14 anos de prisão da cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, moradora de Paulínia, por participação nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 em Brasília. Os detalhes com Kevin Camada. Débora foi condenada pelos crimes de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano ao patrimônio público e deterioração de bem tombado. Ela ficou conhecida por pichar com batom a frase "perdeu mané" na Estátua da Justiça em frente ao Supremo Tribunal Federal. A defesa tentou recorrer com base em votos divergentes durante o julgamento, mas Moraes rejeitou o pedido. Segundo o ministro, os chamados embargos infringentes só são válidos quando pelo menos 2 ministros votam pela absolvição, o que não aconteceu. O placar foi de 4-1 pela condenação. Atualmente, Débora cumpre prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica por ter filhos menores de idade. Ela está proibida de usar redes sociais, de dar entrevistas e de manter contato com outros envolvidos nos atos de 8 de janeiro. A CBN tenta contato com a defesa, mas até o momento não obteve retorno. Em outubro do ano passado, Débora enviou uma carta ao ministro Alexandre de Moraes, dizendo estar arrependida amargamente do ato que a causa vergonha e consequências irreparáveis. A cabeleireira também disse que jamais compactuou com atitudes violentas ou ilícitas e que não sabia o valor simbólico da estátua e o que ela representava. De Campinas, Kevin Camada. CBN, Café com Política. Bruno Silva, cientista político, bom dia. Olá, muito bom dia, Sandra, muito bom dia, Felipe Pereira e, claro, todos os nossos queridos ouvintes, tudo bem? Muito bom dia, Bruno, tudo bem, e você? Tudo jóia, gente, sobrevivendo nessa selva de pedra, né? Trouxemos aí a reportagem, né, a respeito de uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, que está no radar de muitos políticos, inclusive de vereador de Campinas, que o considera uma pessoa não grata para o município de Campinas e propôs, inclusive, uma moção sobre isso. Quem vai contar mais detalhes para a gente, Lucas Neri, que está aqui. Bom dia. Bom dia, Sandra, bom dia, Felipe, bom dia, Bruno, a todos os ouvintes da CBN Campinas. Pois é, bom dia, Lucas. A gente acha muito curioso essa pluralidade, né, que tem a Câmara de Campinas. Então ela é muito parecida com uma Câmara dos Deputados, tem lá vereadores de direita, vereadores de esquerda, vereadores de nichos, né, tem lá o pastor, tem pessoal do movimento estudantil, enfim. E entre eles tem também os bolsonaristas, né? Aquelas pessoas também que são mais aí ditas como de extrema direita, enfim, e elas são de alguns partidos lá. Entre eles, o partido PL tem o Bene Lima e tem também o partido PP, que tem o Marcelo Silva como vereador de extrema direita, além de outros lá. No entanto, esses dois foram responsáveis por protocolarem, né, uma moção de persona não grata. Persona não grata é uma moção, o Bruno vai poder falar até melhor sobre isso pra gente, mas não queremos você bem aqui. Basicamente isso. Foi protocolado lá na Câmara, mas foi barrado logo no administrativo ali pela presidência da Câmara também, essa moção que seria protocolada e poderia ser votada. Eu falei com o vereador Bene Lima, do PL, que foi um dos autores dessa moção, e ele contou pra gente o que aconteceu. Sim, a presidência negou o andamento da moção, eles justificaram que não poderia ser apresentada, mesmo assim eu propus. E só que o Alexandre de Moraes já é uma pessoa não grata no país inteiro, né? Não pode sair para um restaurante. Eu só ia retificar isso aqui em Campinas. E o que uma indicação dessa, né, ou se fosse hipoteticamente aqui aprovado, o que ela gera? Ela gera um documento oficial que vai pro STF e vai pro gabinete do ministro Alexandre de Moraes. E a ideia sua, como vereador aqui de Campinas, era estar propondo essa questão com qual objetivo? Para ele saber que ele é uma pessoa não grata, que ele está violando direitos humanos. Inclusive, tem as sanções dos Estados Unidos, que provou que ele
tá com uma perseguição política e cerceando o direito dos advogados, dos réus. Ele não está respeitando o devido processo legal. A gente viu que em algumas cidades, assim como aqui na região em Limeira, houve isso aprovado, e a gente sentiu que nas redes sociais teve muito protesto contra a Câmara por conta dessa aprovação. Isso não afetaria vocês aqui? Olha, a maioria da população é a favor de uma anistia, né? Isso já foi provado em pesquisas. Sabe que o que o Alexandre de Moraes está fazendo está extrapolando, está atropelando o devido processo legal. Então ele não está julgando com parcialidade, está sendo bem parcial. Bom, tá aí, lembrando que essa é a opinião do vereador Benê Lima, trazendo um pouco de dados aqui. Ele citou algumas pesquisas ali que eu não encontrei, então ele ficou de me mandar também essas pesquisas posteriormente aí, não me mandou. Inclusive a pesquisa mais próxima que eu encontrei é uma de abril, da Quest, falando que 56% dos brasileiros são contrários à anistia envolvendo os ataques de 8 de janeiro. Tinha algumas outras pesquisas também que eu achei aqui que falam o contrário do que o vereador disse. Lembrando também que é uma opinião dele, e quando ele diz que o ministro está sendo imparcial, isso é uma opinião dele, não há nada comprovado e não há nada dito a respeito disso aí. Basicamente é isso. E a Câmara Municipal de Limeira voltou atrás, anulou a moção que declarava o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, como persona não grata também lá no município, e a decisão foi tomada no dia 14, no último, após uma análise jurídica que apontou vícios no ato e ausência de respaldo legal para tal declaração no âmbito do município. A gente estava falando aqui esses dias, né, sobre o fato da Câmara de Campinas ter sempre a primeira e a segunda discussão, mas eu acho que nesse caso ela é importante, né, porque já conseguiu evitar que esse projeto fosse votado, diferentemente de Limeira, que só tem uma votação, e aí acontecem barbaridades jurídicas como essa. Bruno Silva. Felipe, Sandra, Lucas, queridos ouvintes que estão do outro lado. Já ouviu falar em papagaio de pirata? Já ouviram falar Jack Sparrow, papagaio de pirata, né? Aquele que sai reproduzindo discursos e mais discursos. Uhum. Eu penso que assim, e não é só o vereador não, gente. Isso aí é uma percepção, é senso comum muitas das vezes, né, naqueles que são críticos. Eu acho que há tanta confusão, eu não sei nem por onde eu começo às vezes aonde, para falar assim, ó, vamos começar a organizar as coisas, né? Vamos começar do começo, como diriam os antigos, né? Ponto um, moção de persona não grata. Qual a eficácia disso, além de chegar um documento, se fosse, né? Qual a eficácia disso, a não ser falar para o ministro, olha, nós não gostamos de você. Ok, não gostar é do jogo. Eu não gosto de tanta gente, tem tanta gente que não gosta talvez de mim, não gosta do Felipe, da Sandra, até aí tá tudo certo. Agora, se eu tiver que protocolar um documento para cada pessoa que eu não gosto, rapaz, ou que não gosta de mim, né, ao contrário, rapaz, vai faltar árvore no mundo, né? Então, acho que assim, primeira coisa que a gente tem que começar a colocar as coisas no devido lugar, né, gente? Não dá para... brincadeira um negócio desse. Limeira fez um erro crasso, por isso teve que voltar atrás depois. Felizmente o jurídico da Câmara já chamou atenção, agiu, parabéns à Câmara, né? Parabéns à Câmara como instituição, que já chamou atenção e disse, ó, não faz o menor sentido, caro vereador, fazer isso. Do ponto de vista pessoal dele, ele não gostar do Alexandre de Moraes, ele usar o espaço dele na tribuna para falar sobre isso, etc. Não é um problema que eu vou aqui discutir, porque eu já falei várias vezes que eu acho que espaço da Câmara é sim para o vereador mostrar o seu ponto de vista, para mostrar o seu posicionamento, mas é acima de tudo para defender a cidade. O mandato dele foi contratado para defender a cidade. Câmara de Vereador não é micro-parlamento nacional. Câmara de Vereadores é uma instituição que conquistou autonomia pós 88 para poder legislar, fiscalizar o poder executivo, estar de olho nas demandas por políticas de serviços públicos e realizar todas as articulações necessárias para investimento no município, ponto. Agora, se há um segmento de eleitores, né, que apoiam o vereador, que apoiam as ideias, bacana. Felizmente estamos dentro da democracia, felizmente dentro da democracia a gente fala aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja, mas também felizmente dentro da democracia tem leis, regras e procedimentos que devem ser obedecidos por todos. Primeiro ponto central dessa história toda. Segundo ponto, Alexandre de Moraes comete excesso, etc. Existem instâncias para que isso seja corrigido. Existem os próprios pares dentro do Supremo Tribunal Federal, e o Supremo, como nós sabemos, são 11 cabeças, 11 sentenças diferentes. Críticas em relação ao Supremo devem ser feitas o tempo todo, não é agora ou antes, ou quando era, sei lá, o Lula que estava em evidência lá
nas decisões, ou agora que o Bolsonaro está em evidência. As críticas têm que ser o tempo todo. A gente precisa defender a legalidade, a constitucionalidade, né, o devido processo legal. É isso que tem que estar no horizonte, acima de tudo. E terceiro, gente, que acho que é o ponto mais central dessa história toda. Perder tempo, investimento e recurso público para isso, felizmente, morreu no ninho, como diz no popular. Então, eu penso que assim, dá para a gente entregar uma qualidade de debate, de discussão, de representação, de posicionamento infinitamente melhor no legislativo. Afinal de contas, Campinas é uma cidade gigantesca, que tem uma população que trabalha pesado, que paga imposto e que deseja, acredito eu, e o ouvinte que está do outro lado pode concordar ou discordar de mim à vontade, e que deseja ver no parlamento o máximo de seriedade e o máximo de preocupação com os problemas. Porque o que mais tem em Campinas também é problema, né? Mensagens aqui no 991869070. Teodoro, o vereador existe para cuidar da cidade, muita gente custando muito sem ter o que fazer. Marcel, esse vereador não deveria estar fazendo algo pelo bem da cidade, ele só tá querendo se aparecer. Vou gravar bem o nome dele para saber em quem não votar e fazer campanha contra. O Wilson falando aqui que o vereador é mentiroso, a maioria quer punição pros envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro. O Wilson, outro Wilson, tem como vereador fazer uma moção de ônibus velhos não gratos no transporte público de Campinas. Boa. O Daniel, calor acima de 18 graus é persona não grata. Concordo. Ele pegou do setor de acordo. Sim. O Carlos do Parque Jambeiro, quando há inimputável a sociedade reclama, quando há imputabilidade também reclamam. A maioria não, ele diz aqui, né? Eu não, ele não concorda. O vereador precisa focar em projetos que viabilizem o bem coletivo. Bom dia, pessoal, parabéns pelo programa. É o Wagner. Com relação ao comentário do vereador, simplesmente sou a favor das ações do STF, pois se alguém invadisse e causasse danos à minha residência, exigiria o devido rito legal previsto na Constituição. Bom dia, Valéria. Eu vivi para ver o PL falar sobre violação de direitos humanos. Tá aqui. Bom dia, amigos da CBN, o JP. Isso na minha terra chama-se encher linguiça. Pronto. O Ailton, esse vereador não tem o que fazer. Ele é de Bragança. Ô, Felipe. Felipe, e eu queria fazer um adendo ainda, tá? Até para deixar muito claro para as pessoas. Impunidade no Brasil, infelizmente, se torna por vezes cultura. Esse é um dos grandes dilemas. Corrupção é grave, tem muita gente que está envolvido no meio dela. Golpe de Estado, ou tentativa, ou sequer a ideia de destruir a ordem democrática é mais grave ainda. É mais grave ainda. E a gente tem vivido um momento onde a relativização disso tudo tem gerado tragédia em cima de tragédia. Então eu penso que assim, tem que agir de modo exemplar. Punir quem cometeu qualquer tipo de crime em qualquer esfera, de acordo com o horizonte legal, reservado. Se fosse em outra lógica, vou falar aqui com muitíssima tranquilidade. Se Bolsonaro tivesse sido denunciado dentro de uma lógica ditatorial, de orquestrar, de estar por trás, ou quem quer que participou, de dar um golpe de Estado, já teria sido executado. Está dentro de uma ordem democrática, onde dentro da ordem democrática é preservado o direito à ampla defesa, direito de poder se manifestar publicamente, direito de recorrer aos seus advogados. Então, não se negocia com qualquer tipo de tentativa ou qualquer tipo de imaginação que implique em destruir a institucionalidade política democrática, a república, rasgar a Constituição. Certa vez Ulisses Guimarães disse algo fundamental no plenário da Câmara dos Deputados, quando do momento da aprovação do processo constituinte do final dos anos 80, né? Traidor da pátria é traidor da Constituição. Então acho que é isso. Qualquer um que atente contra ela tem que sim se submeter a ela com o máximo rigor possível. Ficamos com essa. Bruno Silva, obrigada pelos comentários, obrigada, Lucas, por trazer também o assunto e a discussão aqui para o nosso programa. Até amanhã. Obrigado, gente. Abraço, Sandra, Felipe, Lucas, queridos ouvintes. Valeu. Até amanhã.
A Corrida Integração completa 40 anos e você não pode ficar de fora dessa festa, né? Escolha a sua modalidade, caminhada, 5 quilômetros, 10 ou encare o 21, a meia maratona, além da Corrida Kids. Acesse corridaintegração.com.br e garanta seu lugar na maior corrida do interior. A Corrida Integração promete a melhor experiência em corrida de rua. Corrida Integração é tempo de voar. Oferecimento Colégio Oficina, conhecimento ao infinito e além. Covabra, o supermercado do bem-estar. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Neofórmula, manipulação personalizada, tecnologia avançada. Mr. Mix Sorvetes, o sabor incomparável. Iguatemi Campinas,